E o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi alvo de mandados de busca e apreensão da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, citou que a democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída por criminosos terroristas. O Emerson Fraga, que está ao vivo na redação do R7 em Brasília, tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, o deputado Carlos Jordi teve um celular e uma arma apreendidas pela 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga atos extremistas aí do 8 de janeiro e também antes do 8 de janeiro. As operações ocorreram no estado do Rio de Janeiro, foram 8 mandatos de busca e apreensão, e também em Brasília, onde ocorreram 2 mandados de busca e apreensão. Eles incluíram a casa do deputado, o escritório dele, o gabinete dele aqui na Câmara dos Deputados em Brasília e o apartamento funcional em Brasília também, viu? Em um vídeo postado nas redes sociais, o deputado disse que foi acordado às 6 da manhã, junto com a filha e a esposa, por causa da operação aí da Polícia Federal, viu? Os mandados, como você disse, foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, em 4 de janeiro, e só agora a operação foi realizada, concretizada aí pela Polícia Federal. Os fatos investigados podem constituir pelo menos 4 crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa e incitação ao crime. Carlos Jordi nega ter estimulado os atos criminosos do 8 de janeiro e também aqueles atos criminosos de 2022, quando os caminhoneiros pararam várias rodovias do Brasil por não aceitarem o resultado das eleições presidenciais. Ele é suspeito de ter influenciado um dos agitadores desse movimento, que o chamou inclusive de meu líder, em uma das mensagens aí obtidas pela Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, obteve a quebra de sigilo de mensagens e a quebra de sigilo telefônico de Carlos Jordi, e agora ele é investigado na Operação Lesa Pátria. Desde o início da operação, vale lembrar, no ano passado, foram cumpridos 97 mandados de prisão preventiva e 313 de busca e apreensão na operação que investiga, como eu disse aí, os atos extremistas em todo o Brasil. Renata? Emerson, ainda sobre Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, devem se reunir ainda hoje para a negociação ali de uma alternativa à medida provisória que retomou impostos sobre a folha de pagamento. Você tem mais detalhes sobre essa reunião? Renata, essa reunião pode acontecer a qualquer momento ou pode acontecer ainda amanhã pela manhã. Eu conversei mais cedo com os assessores de Lira e de Haddad e eles me informaram o seguinte, que Lira estava em Alagoas, chegou a Brasília agora no final da tarde e está conversando diretamente com Haddad para poder marcar essa reunião. Por enquanto ainda não tem horário definido, mas a gente fica de olho e você acompanha tudo lá pelo r7.com. Vamos relembrar aqui que esse tema é um embate muito grande entre o governo e o Congresso, essa MP da reoneração. Ela prevê que os 17 setores que mais empregam na economia brasileira voltem a pagar 20% de imposto sobre a folha de pagamento e não mais até 4,5% sobre a receita das empresas. Esse modo de pagamento aí pela receita das empresas acaba gerando mais empregos, ou seja, quem ganha mais, emprega mais. As entidades ligadas a esses 17 setores estimam que sem a desoneração até 2027, os setores percam até 1 milhão de vagas de emprego. Agora, é o seguinte, com relação à decisão do governo, a Haddad busca uma alternativa aí para essa MP da reoneração. Pode ser que ele envie 2 projetos de lei ao Congresso Nacional com temas que também estão na MP e cancele a parte da desoneração. Essas 2 partes são, uma delas prevê a retomada aí da cobrança de impostos sobre o setor de eventos e a outra limita a compensação de créditos decorrentes de decisões judiciais. Esses temas estão na MP, que pode ser retirada pelo próprio Congresso, né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, chegou a cogitar devolver a medida provisória ao Executivo Federal, mas essa opção foi descartada por enquanto, né? Porque seria um desgaste muito grande aí entre governo e parlamento, então busca-se uma saída mais política. O próprio governo pode retirar aí a MP e mandar então esses 2 projetos de lei. Segundo a equipe econômica, a MP da reoneração busca devolver aos cofres públicos, né? Busca não perder
32 bilhões de reais. Mas, como eu disse, por outro lado, 1 milhão de empregos estão em jogo. É uma conta política delicada, uma conta que envolve a economia. Os setores de economia do governo e o Congresso estão em uma disputa, segundo até parlamentares que são da base do governo, como o vice-líder do governo no Senado, Jorge Cajuru. Não é admissível que a MP passe aí no Congresso. Então, até por isso, o governo pensa em retirá-la, porque a derrota seria iminente. Assim. No ano passado, vale lembrar que a MP o projeto de lei da desoneração foi aprovado pelo Congresso e vetado pelo presidente Lula. Depois, esse veto foi derrubado pelo Congresso. Então, a MP é uma terceira tentativa, essa MP que foi apresentada em dezembro do ano passado, lá no finalzinho do ano, no apagar das luzes de 2023, e que entraria em vigor em 1º de abril. A gente acompanha tudo e mais informações no r7.com/Brasília. E o presidente Lula começou hoje um giro pelos estados do Nordeste. Essa é uma mudança de foco do presidente, que fez muitas viagens internacionais no ano passado. O que podemos esperar das viagens do presidente Lula, Emerson? Exato, Renata. Essas viagens são parte de um cálculo político visando as eleições municipais agora deste ano de 2024. Há uma interpretação por parte da ala política do governo que os cabos eleitorais mais fortes para essas eleições são justamente o presidente Lula, de um lado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, de outro lado. Então, Lula quer visitar todos os estados brasileiros ainda no primeiro semestre para fortalecer laços políticos e conquistar cabos aí eleitorais para as eleições de outubro deste ano, viu? Ele esteve hoje na Bahia e em Pernambuco e amanhã estará no Ceará. Hoje de manhã, o petista foi a Salvador, onde ele assinou a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. A previsão é de que as instalações comecem a operar lá no início do ano que vem já. O governo planeja investir 650 milhões na construção e um valor igual nos laboratórios e nas instalações aí desse centro de pesquisas aeroespaciais. O presidente esteve à tarde em Ipojuca, Pernambuco, numa cerimônia lá na refinaria Abreu e Lima, inauguração de uma obra de modernização dessa refinaria, que já é a mais moderna do país, mas que o governo quer aumentar aí a produção dela. Para você ter uma ideia, Renata, hoje é a unidade que produz 100 mil barris de petróleo por dia processados. E o governo quer chegar em 2028 à produção de 260 mil barris de petróleo por dia e 13 milhões de litros de óleo diesel diariamente. Isso tudo processado pela refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Amanhã, o presidente lança a pedra fundamental da sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em Fortaleza, no Ceará. Isso porque 40% dos alunos aprovados no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, São Paulo, são cearenses. Então, o governo federal decidiu investir em uma nova unidade deste instituto, que tem um dos vestibulares mais concorridos do país aí, e aí Lula deve inaugurar as obras no ano que vem, segundo previsão do governo. Essa nova unidade deve focar em cursos ligados à energia, por exemplo. Renata? Tá certo, Emerson. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. Até mais.